Oi, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Educação Financeira, chegamos ao nosso quarto vídeo e hoje o assunto é as 4 leis da riqueza, que está contida nesse livro aqui, Dr. Laí Ribeiro, Enriquecer. As 4 leis da riqueza são ganhar, gastar, economizar e investir. Essas 4 leis são leis universais, como a lei da gravidade. Qualquer lugar do mundo que você for, lá vai estar a lei da gravidade. É uma lei universal. Da mesma forma, as leis da riqueza estarão presentes também. Não importa o país, não importa o tamanho da economia, elas estarão presentes. Essas 4 leis. Mas o interessante dessas leis é que elas seguem uma sequência, assim como os dias da semana. Não tem como você chegar na quarta-feira sem passar antes na terça e passar pela segunda. Primeiro vem segunda, depois vem terça e aí chega a quarta. Não tem como você alterar essa ordem. Da mesma forma, primeiro você tem que ganhar, depois você tem que gastar, depois vem o economizar e por último o investir. Se você alterar a ordem, você vai ter problema. Mas vamos lá, vamos entender bem essas leis. Primeira lei. Ganhar. Ganhar dinheiro, o ser humano ganha de N formas, das mais variadas formas possível. Pessoas ganham dinheiro em semáforos, pessoas ganham dinheiro pedindo esmola, pessoas ganham dinheiro fazendo coisas lícitas, pessoas ganham dinheiro fazendo coisas ilícitas, pessoas ganham dinheiro nas mais variadas profissões e ofícios, as pessoas ganham dinheiro de N formas. Mas o maior recurso gerador de riqueza que existe está aqui. É o cérebro humano. Deus nos deu o maior computador que existe na face da Terra, o cérebro, a mente. Para vocês terem uma ideia, esse computador que Deus nos deu, ele possui mais ou menos 200 bilhões de neurônios. Cada neurônio é como se fosse um computador. E o mais interessante é que esses computadores, esses neurônios, eles se ligam. É o que os especialistas chamam de sinapses cerebrais. Então a capacidade de processamento e de criação, ela é exponencial, ela é praticamente ilimitada. Se vocês querem exemplos de riquezas criadas pela mente, eu vou dar alguns. Provavelmente você está me vendo pelo um computador. E esse computador, quase que certamente, pela quantidade que há, esse computador você está utilizando o sistema operacional Windows, que foi feito pela Microsoft, que surgiu da mente de um homem, Bill Gates, que até pouco tempo atrás, era o homem mais rico do mundo. Eu acredito que ainda é. Não sei se já se alterou esse ranking. Ele era o homem mais rico do mundo e eu acredito que ele ainda seja o homem mais rico do mundo. Essa riqueza foi criada pela mente do Bill Gates. Outro exemplo de riqueza. Provavelmente hoje você já pesquisou ou vai pesquisar ainda no mais popular site de busca da atualidade, o Google. O Google surgiu da mente de 2 jovens, Larry Page e Sergey Brin, um americano e um russo, respectivamente. Eles têm uma fortuna estimada em 18,5 bilhões de dólares. São bilionários. Criaram, na mente deles lá, criaram um site de busca e hoje é o que é. Provavelmente você vai ver esse vídeo através de um link que eu postei no Facebook. O Facebook é outro exemplo de riqueza criada pela mente humana. Um jovem, Mark Zuckerberg, hoje com 28 anos, mais novo do que eu, numa faculdade lá, na época da faculdade, criou essa rede social e aí gerou o que gerou. E hoje tem uma fortuna estimada em 17 bilhões de dólares. Provavelmente não. Certamente você vai ver esse vídeo através do YouTube.
O YouTube é outro exemplo de riqueza criada através da mente humana. O YouTube foi criado por 3 jovens que eram funcionários do site de pagamentos pela internet PayPal. E aí eles criaram o YouTube e há um tempo atrás o YouTube foi vendido para o Google, para o grupo do Google, por 1,650 bilhões de dólares. Ou seja, riquezas criadas pela mente. Eu poderia colocar N exemplos aqui. Eu poderia falar da Coca-Cola, do McDonald's. Poderia falar de exemplos brasileiros, de pessoas que começaram com uma ideia e hoje são multimilionários. Toda riqueza nasce aqui. Para reforçar esse argumento que a riqueza é criada pela mente, a gente volta nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que diz lá? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus fala que fará o homem à imagem e semelhança. O que é imagem? Imagem tem a ver com aparência. Semelhança tem a ver com característica. E uma das grandes características que nós herdamos de Deus é a capacidade de criar. Deus, Ele cria. Ele é o grande criador de tudo. E nós temos essa capacidade de criar com a nossa criatividade, que é um atributo da imaginação, que é da mente. Então nós podemos imaginar, nós podemos criar grandes coisas. O ser humano cria o tempo todo. Todo o tempo surgem novos aparelhos, novas tecnologias, novos carros, novas construções. Criação é uma das coisas que o ser humano faz de melhor. E tudo vem daqui, da mente. Tudo que você vê fisicamente foi criado da mente de alguém. Outro exemplo de riqueza está aqui. O iPad, o iPhone. Esses dois produtos são exemplos da capacidade criativa do ser humano. Steve Jobs, da Apple, uma das empresas mais valorizadas do mundo. Então, põe a sua mente para funcionar. Pense em ideias novas. Crie. De repente você vai ser o próximo idealizador de um YouTube, de um Facebook, de um Windows, de um iPad, de um iPhone, seja lá o que for. Não se esgotou as possibilidades. O homem está engatinhando nesse estágio evolutivo, sempre vai surgir coisas novas. Crie. Segunda lei é a lei do gastar. E aí é um problema. O gastar é um dos grandes problemas do ser humano. O ser humano, mesmo tendo toda essa possibilidade de criar riqueza, mas ele faz com maestria, é gastar riquezas. Nós somos consumistas por natureza. Gastar é prazeroso. Gastar envolve um prazer. As pessoas compram porque se sentem bem. O gastar, ele se torna um vício. Tem pessoas que são consumistas compulsivas. Tem que gastar o tempo todo. E aí coloca aquela coisa que eu falei, que uma lei não pode vir, tem que vir na sequência. E aí as pessoas, de tanto gastar, elas gastam antes de ganhar. Colocou o carro adiante dos bois. Primeiro gasta sem antes ter ganhado. E aí gera todo um problema. Para vocês terem uma ideia, como gastar é prazeroso, e aí a gente ainda tem um outro problema. Hoje nós vivemos por apelos de consumo, televisão, internet, outdoor, shopping, tudo bombardeando os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente. Gaste, compre. E aí nessa a gente acaba adquirindo coisas que a gente nem precisa. A gente acaba adquirindo coisas por impulso. E tem toda uma indústria por trás disso. Psicólogos, profissionais de propaganda e marketing para atiçar mesmo a nossa natureza de gastar. E aí isso gera um grande problema. E aí, se você não controlar o seu gastar,
que é muito complicado, que envolve o autodomínio do ser humano, o autocontrole, se você não controlar o seu impulso de gastar, você nunca vai chegar na terceira lei, que é o economizar. Como você vai economizar se você não sabe gastar? Você gasta por impulso, você gasta antes de ganhar, não vai sobrar para você economizar. E aí você não chega na terceira lei, no economizar. Muitas pessoas não conseguem economizar porque não se controlaram no segundo, que é o gastar. Mas o economizar, ele é interessante. O economizar, para você economizar, você tem que inverter o processo. As pessoas normalmente elas fazem assim: se sobrar, eu economizo. E aí não sobra nunca, ela não economiza nunca. Então qual é a ideia? É antes de você gastar, você ganhou. E antes você separa a sua economia. É o que o governo faz. O governo sabe que eu e você, nós não temos controle sobre os nossos impulsos de gastar. E o que o governo faz? Ele tira o imposto na fonte. Ele tira de você antes de você ter a possibilidade de gastar, porque senão você ia dar o calote no governo, como você dá em você, como eu dou o calote em mim mesmo. Nós somos os nossos maiores inimigos, não tenham dúvida disso. Então o que você tem que fazer? Isso, antes de você gastar, você já tira aquele. Eu vou falar sobre isso mais para frente, porque isso tem que falar com mais cuidado, com mais critério, porque essa é uma questão vital para o nosso curso de educação financeira, o economizar. Só que o economizar tem um detalhe. Se você simplesmente pegar, ou você tirou antes, ou o que sobrou você economizou, e você bota debaixo do seu colchãozinho lá, o que vai acontecer? Vem a inflação, tira o seu poder de compra. Você perde o seu poder de compra. E aí, o que valia num determinado tempo, não vai valer mais quando você for utilizar. E aí você vai estar fazendo um esforço, deixando de fazer uma coisa que às vezes você tem vontade para economizar, e aí você perde. Por quê? Porque você não soube investir, que é a quarta lei da riqueza, é o investir. E você não vai chegar à fase do investimento se você não conseguiu lograr êxito na parte do economizar. Porque investir significa que o investir são oportunidades, e as oportunidades elas aparecem para quem está preparado. Então quando você tem essa base que é a economia, você pode com facilidade, porque vão aparecer oportunidades para que você possa investir. Mas o investir, ele também tem um segredo. O investir é uma das fases dessas 4 leis, talvez a que demanda mais conhecimento. Porque muitas pessoas investem sem conhecimento e acabam se dando mal. Então, para investir, você tem que conhecer, tem que pesquisar. E o investimento, quais são os tipos de investimento? N. Milhares são as formas de investir. Você pode investir desde as formas mais tradicionais, como a caderneta de poupança. Você pode investir criando uma empresa ou um negócio, como eu falei lá atrás. Todos eles criaram algum produto e criaram uma empresa e aí investiram. É uma forma de investir, criar um negócio. Você pode investir em imóveis, e aí eu dou uma pausa para falar dessa questão do imóvel. Se você não tem muita vontade de estudar, de papirar, para se informar bem sobre a questão do investimento, invista em imóveis, porque o imóvel é um dos investimentos mais interessantes que tem. Não precisa de muito conhecimento, você simplesmente investe no imóvel e espera o tempo passar, e ele por si só ele vai crescendo o valor dele, e você vai investindo. Você pode investir na bolsa de valores, no mercado de capitais.
você pode investir em CDB, em RDB, você pode investir em muitas coisas, entendeu? O investir a gente vai falar também mais na frente, num capítulo à parte. Então, tenham isso em mente, porque as 4 leis da riqueza, ao meu ver, elas deveriam ser ensinadas no jardim da infância. As crianças, desde pequenas, elas deveriam conhecer isso. Ganhar, gastar, economizar e investir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.